Boa noite. A SIC Notícias veio hoje à Biblioteca da Imprensa Nacional, em Lisboa, e vamos antecipar 2015. Com o Orçamento do Estado já em cima da mesa, e ele vai ser debatido esta semana no Parlamento, vamos ouvir a opinião dos nossos convidados nesta emissão sobre os instrumentos que este documento contém para apoiar o crescimento da economia, a recuperação das empresas e continuar a fazer o esforço de consolidação das contas públicas. O Governo manteve neste orçamento o brutal esforço fiscal, mas espera, no entanto, crescimento, espera desenvolvimento económico, desenvolvimento da indústria, espera crescimento das exportações e também o crescimento do consumo. E uma das perguntas da noite vai ser se isto cabe tudo num país que está efetivamente em esforço há 4 anos consecutivos. Por onde vamos com esta receita da austeridade numa altura em que de várias partes do mundo, de várias partes da Europa, se começa a perceber que esta receita não tem dado o efeito desejado. São nossos convidados nesta emissão o economista João Salgueiro, antigo Ministro das Finanças e foi também líder da Associação Portuguesa de Bancos e da Caixa Geral de Depósitos. José Manuel Fernandes, que é empresário, é o dono da Fresit, engenheiro de formação e lidera uma empresa de sucesso exportadora de ferramentas de precisão e de corte. E provavelmente vamos falar muito hoje de precisão e de cortes. É também nosso convidado Alberto Castro, economista, professor catedrático na Universidade Católica do Porto, e Otávio Teixeira, economista, ex-líder parlamentar do PCP e também comentador habitual da SIC Notícias. Muito boa noite aos 4. Muito obrigada por terem vindo a este local e aceito este nosso desafio, mas vamos perceber efetivamente porque é que escolhemos a Biblioteca da Imprensa Nacional em Lisboa e não outro lugar qualquer. É o que vamos perceber com o Luís Ferreira Lopes. Olá, Luís. E a teu lado tens um homem que, além de dirigir este espaço e esta empresa, também ele participou na construção de muitos orçamentos do país. É verdade, e aqui na Imprensa Nacional Casa da Moeda, para já falamos de uma fábrica que produz vários documentos que são úteis aos cidadãos, às vezes por más razões, é o que vamos perceber. E o convidado, e presidente naturalmente aqui desta casa, é o Dr. Rui Carpo, que já fez orçamentos de Estado durante muitos anos. Exatamente. Que documentos é que são produzidos aqui nesta casa? Os documentos tradicionais, que hoje são digitalizados, como o Diário da República, além da moeda, quer a moeda corrente, quer a moeda comemorativa, mas depois os produtos chamados produtos de segurança, que as pessoas utilizam cada vez com mais segurança, que é o passaporte, a carta de condução, o cartão de cidadão, as diversas licenças, como do uso de porte de arma, as vinhetas dos médicos, das receitas médicas, coisas agradáveis, mais ou menos agradáveis, como os avisos para pagamento de multas, de infrações de trânsito, os avisos da administração tributária. É uma empresa pública que dá lucro, mas dá lucro porque ainda por cima com esse tipo de documento tem mesmo que dar lucro. É uma empresa muito lucrativa, o nosso objetivo é aumentar esses lucros, mas dentro do bem e do serviço público e também paga muito IRC, porque é uma empresa lucrativa. E também exporta, não é? É uma empresa que exporta produtos não só para os países de expressão portuguesa, mas também para países da União Europeia, porque são produtos de grande qualidade, como eu disse, os passaportes, os cartões de cidadão, são produtos que de facto a Imprensa Nacional está muitíssimo bem dotada e esperemos continuar e ampliar os clientes por esse mundo fora. Da sua experiência de fazer um orçamento, nesta altura, fez durante os anos 70, 80, mas neste momento é ainda mais difícil ou acha que não? Eu acho que o próximo orçamento é sempre mais difícil e este não foge a essa regra. Ainda por cima, num contexto internacional, ainda dá alguma instabilidade, embora numa perspectiva de crescimento, vamos ver, sejamos otimistas e tenhamos confiança naquilo que o futuro nos reserva. Não resisto a perguntar-lhe qual é que é a publicação best-seller aqui nesta casa? É o livro de reclamações, de facto, é um livro que tem uma procura bastante grande, por uma questão de defesa da concorrência, e portanto é daqueles produtos que a Casa da Moeda, porque é um produto que existe também segurança para evitar falsificações, e portanto é um produto que está sempre a sair em quantidade aos milhares. Doutor, muito obrigado por nos acolher aqui esta noite.
E, Ana, naturalmente, estão aqui lançadas pontes para o debate, ainda por cima com a provocação do livro de reclamações. De facto, os portugueses reclamam, mas por aquilo que temos visto nos últimos exercícios orçamentais, reclamam, mas pagam na mesma. Muito boa noite novamente aos 4 e fazia-vos uma pergunta para a qual pedia uma resposta tão breve quanto possível. Eu creio que a resposta também não será muito difícil. Dr. João Salgueiro, ouvíamos dizer que era importante que a Troika saísse para reganharmos soberania. Olhando para este exercício orçamental de 2015, é um orçamento de um país soberano ou de um país ainda com muita intervenção estrangeira? Eu penso que tem que haver um ponto prévio, que é, para ser um orçamento de um país soberano, é preciso que o país saiba o que quer fazer. Nós temos estado a viver sem uma visão do futuro que queremos. Os portugueses tinham direito a ter um futuro com mais ambição e para isso tinham que se organizar para conseguir ser competitivos e conseguir. Isso não está formulado. Aliás, estamos a viver num clima de inconstitucionalidade, porque a Constituição impõe que os orçamentos traduzam uma política de médio prazo. E o instrumento que está previsto na Constituição, as grandes opções do plano, que tem sido, há décadas, quase uma farsa, porque aquilo não serve para orientar coisa nenhuma. Portanto, nós estamos em situação de impossibilidade. Este orçamento é mais uma fatia de uma coisa que não se sabe bem o que é que os portugueses podem esperar, porque nunca foi discutido. Nós devíamos ter começado por focar a atenção na situação em que o país estava quando pediu auxílio. Maio de 2011 foi uma certidão de óbito à política económica que estávamos a seguir, mas não se disse até ao fundo a situação, porque se combinou com a União Europeia que não se dizia tudo para não ser uma nova Grécia. E, portanto, estamos a viver num equívoco. Prolongar esse equívoco não parece bem, e eu acho que o país devia discutir a sério qual é o caminho que quer e como é que deve fazer para lá chegar. Dr. Alberto Castro. Bom, eu subscrevo em grande parte o que o Dr. João Salgueiro disse. É muito difícil que pudesse ser um orçamento de um país livre por nós e pelos outros. Ou seja, por um lado, as condições que Portugal foi acumulando, as dificuldades, não é? As restrições que nós nos impusemos a nós próprios, e, por outro lado, aquelas que decorrem do espaço em que estamos inseridos, e que eu diria que aí também um plano, digamos, um plano, ou as grandes opções, não jogam bem com esse outro espaço que tem claramente demonstrado que tem prioridades que são as suas e que não são necessariamente as nossas. Pergunto-lhe assim, José Manuel Fernandes, como é que um empresário olha para isto? A nossa sensibilidade aponta que estamos perante um orçamento de risco para o próprio Governo e um orçamento ainda continua com uma base de base da Troika ainda. Tem o seu teor de troicanismo. É aqui que eu queria chegar. De maneira de risco, porque perante valores que a Europa está a evoluir e que apontam um crescimento, pode estar em risco esse crescimento, no contexto de uma Europa que pode estar à beira, de facto, de um desequilíbrio e, ao mesmo tempo, mantém uma matriz de impostos, portanto, de receita numa base que não dá grande oportunidade, provavelmente, ainda ao consumo e a outras bases, inclusivamente o incentivo à componente da parte das exportações, porque a exportação ou as exportações são um baluarte importante das receitas que estão aqui configuradas no orçamento, e temos a noção que, de facto, a mobilização para tal não está bem focada e não há entrosamento nacional ainda para isso acontecer. Dr. Otávio Teixeira. Eu, utilizando uma expressão que está em voga nos últimos dias, diria que, nessa perspectiva que você coloca, é um orçamento preguiçoso. É um orçamento preguiçoso porque, apesar de formalmente ter acabado o reino da Troika, formalmente, de facto não houve alterações em termos das grandes orientações do orçamento. As grandes orientações continuam a ser o aumento da austeridade, quer em termos de receitas, quer em termos de despesas, o aumento da fiscalidade, a promoção das funções sociais, que neste orçamento é em todas as funções sociais, em todas, não escapa uma, e não tem medidas que promovam ou apoiem o crescimento económico. Antes, pelo contrário,
mas já lá iremos à frente certamente, há medidas que são contra a promoção e contra o aumento da produção. Muito obrigada aos quatro. Temos uma contingência nesta nossa conversa, que é uma contingência de 8 minutos de intervalo, é isso que fazemos agora. No regresso, porque vale mesmo a pena não perder este debate, faremos a radiografia das contas que serviram de base aos cálculos de Maria Luísa Albuquerque para este orçamento e ouvimos depois, detalhe a detalhe, a opinião dos nossos convidados. Até já. O Orçamento do Estado para 2015 vai ser debatido estas quinta e sexta-feira no Parlamento e já divide os portugueses. Há algum alívio no IRS para famílias, sobretudo para famílias com filhos, algum alívio para pensionários e funcionários públicos, mas há aumento de impostos em indiretos, em especial na chamada fiscalidade verde, mas também no IMI. O Luís Ferreira Lopes fez uma análise fina às contas que Maria Luísa Albuquerque utilizou para preparar este Orçamento do Estado. Há quem lhe chame o orçamento possível pós-Troika. Outros preferem rotulá-lo como o orçamento do aumento encapotado de impostos como o IMI, combustíveis ou até sobre os sacos de plástico. O Governo prefere chamar-lhe o orçamento de alívio sobre as famílias e as empresas. A um ano de eleições legislativas, há uma ligeira folga sobre a maioria dos reformados e a restituição de parte do dinheiro retido aos funcionários públicos, mas a impopular sobretaxa de IRS mantém-se. No próximo ano, o Ministério das Finanças espera arrecadar 13.168 milhões de euros em IRS. Em 2008, no início da crise que devastou o país e o mundo, a receita com este imposto foi de 9.334 milhões. O quociente conjugal substituído pelo quociente familiar é algo importante, porque apoia a natalidade, tem em consideração a dimensão do agregado familiar e são boas notícias. Aquela alteração de última hora de substituição de deduções fixas iguais para todas as famílias por deduções variáveis em função das despesas efetivas das famílias são também boas notícias porque atendem à capacidade contributiva do agregado familiar e, portanto, eu diria, em síntese, que o IRS lança as bases de um bom sistema. Mas fica por fazer, eventualmente, aquilo que seria mais simples num ponto de vista técnico. Incrementar um escalão na tributação, reduzir as taxas marginais mais elevadas e também eliminar a sobretaxa. O orçamento que será debatido dias 30 e 31 no Parlamento tem como pontos fortes o IRS mais amigo das famílias, com 2 filhos ou mais, a nova descida do IRC, graças ao acordo com o PS para um menor peso deste imposto sobre as empresas, e ainda previsões baseadas na recente eficácia da máquina do Estado no combate à evasão fiscal. Mas, como não há bela sem senão, há algumas más notícias. O aumento de impostos indiretos, por exemplo, nos combustíveis, álcool ou tabaco, uma inesperada subida de imposto no imobiliário, como o IMI, e em 2015 há riscos políticos internos e lá fora há incertezas várias quanto ao petróleo e às taxas de juro, hoje em valores baixos, mas os mercados estão instáveis. Quanto ao imposto sobre as empresas, o Governo conta encaixar 4.690 milhões de euros, quando, em 2008, a receita de IRC foi de 5.511 milhões. A descida do IRC é para manter nos próximos anos, graças ao acordo da maioria com o principal partido da oposição, o que assegura previsibilidade fiscal num país onde é hábito mudar tudo sempre que se muda de governo. Poderia não ser a altura ideal para avançar com uma tributação verde, ou seja, uma tributação penalizante de investimentos industriais, ainda que mais poluentes. Não me parece que seja a altura de sermos seletivos no investimento que captamos. Ela fica muito concentrada num aumento da tributação sobre energia e combustíveis, o que vai penalizar empresas, vai penalizar famílias, que
está de alguma forma em linha com aquilo que vemos no ambiente fiscal de aumento da tributação indireta e depois também este aumento da parafiscalidade, ou seja, dos impostos menores, onde se vai buscar mais alguma receita para ajudar a compor o bolo orçamental. Por exemplo, o caso dos sacos plásticos, mas podemos falar também do álcool, das bebidas, do tabaco, nomeadamente dos cigarros eletrónicos. Apesar de manter a sobretaxa do IRS, é verdade que há boas notícias para as famílias por esse imposto principal, mas o Governo aumenta os impostos através do IMI e também da chamada fiscalidade verde. Ou seja, como diz o povo, aquilo que o Governo deu com uma mão, retirou com a outra. Há outro imposto que pesa nos bolsos dos portugueses e na contabilidade das empresas. O IVA quer gerar uma receita de quase 15 mil milhões de euros, quando há 6 anos representou quase 13.500 milhões. Se somarmos os impostos diretos, as finanças contam receber mais de 18 mil milhões de euros. Quanto aos impostos indiretos, como o ISP, IVA ou sobre o tabaco, a receita prevista chega aos 21 mil milhões. No total, sem contar com o IMI, IMT ou a derrama dos municípios, o fisco prevê cobrar 38.873 milhões de euros em impostos. Mas afinal, do lado da despesa, haverá coragem política para cortar em ano de eleições? Há necessidade de cortar a despesa, mais do que margem, parece-me que há necessidade imperiosa de cortar a despesa. No final do dia, o que nós temos, no exercício orçamental, a despesa surge como um dado, é preciso gastar X milhões de euros e depois é preciso encontrar financiamento para essa despesa. Esse financiamento poderá ser empréstimo, contração de dívida pública, o que está cada vez mais difícil pelas razões que são conhecidas, ou então receitas fiscais. Maria Luísa Albuquerque faz este orçamento esperando que a economia cresça 1,5%, as exportações aumentem 4,7%, o investimento suba 2% e o consumo privado também cresça 2%. A maioria dos economistas, analistas, comentadores diz que o Governo parte de pressupostos demasiado otimistas, ou seja, está a contar com um aumento das exportações numa altura em que a Europa, o principal mercado das nossas exportações, está praticamente estagnada. Não há retoma por esse lado. E está também a contar com um aumento do investimento e da procura interna numa altura em que o poder de compra das famílias ainda não aumentou. Luís Ferreira Lopes e Paulo Cepa, SIC. É esta a radiografia do Orçamento do Estado para 2015 e são estes os dados que passamos a analisar neste Por Onde Vamos. Doutora Otávia Teixeira, para lhe perguntar, e começamos, sobretudo, a tentar ter uma perspectiva das famílias sobre este Orçamento do Estado. Há algum alívio para famílias numerosas, mas o que é que um português pode esperar em 2015? Vai ou não pagar mais impostos? Bem, há uma coisa que é certa em termos do orçamento. Está lá escrito. Vai aumentar o total de impostos que vão ser pagos pelas famílias. Vai aumentar a carga fiscal em termos globais e aumenta a parte dos impostos que são pagos pelas famílias. Mas esse aspecto que você coloca, Ana, é interessante. A questão das famílias numerosas, porque é uma bandeira do Governo em relação a este orçamento. Eu diria que tenho dúvidas que as famílias numerosas sejam beneficiárias. E vou explicar porquê. Porque aumentam as deduções para os filhos. Embora famílias numerosas para o Governo, em termos fiscais, vão só até 3. Porque a partir de 3, é tudo igual. Mesmo que tenha 10 filhos, é o que se contava com 3. Ora bem, e repare, aumenta a dedução à coleta para os primeiros 3 filhos, digamos assim. Mas simultaneamente, por exemplo, altera as deduções à coleta por educação, despesas de educação, que em princípio uma família numerosa tem no seu orçamento um grande peso as despesas com a educação. Aquilo que o Governo agora propôs foi que houvesse, num limite, 2.250 euros de dedução ao rendimento. Isto significa que, com os 2.250 euros em 2014, a família tinha um ganho, em termos de dedução à coleta, de 670 euros. Em 2015, se estiver no primeiro escalão do IRS, tem apenas 325 euros. Mas se estiver no último escalão, tem 1.200 euros. Isto é, a maior parte das famílias numerosas que
tem filhos a estudar, vai ter uma dedução menor e, por conseguinte, digamos, é um prejuízo para elas em termos de dedução menor. E, simultaneamente, desaparecem as deduções à coleta por habitação, quer em termos de aquisição de habitação própria, os juros, quer em termos de rendas. Em princípio, parto eu do princípio que as famílias numerosas também têm de ter residências, e ainda por cima residências grandes, porque assim também perdem aqui. Mas há uma terceira questão, para não levar muito tempo, e depois podemos voltar ao assunto, a questão do coeficiente familiar. Teoricamente, todos nós estaremos de acordo. As famílias numerosas devem ter, digamos, uma atenção por parte do Estado em termos de menos tributação. Só que o coeficiente familiar, a introdução do coeficiente familiar, significa que, em termos fiscais, os filhos das famílias com menos rendimentos valem menos que os filhos das famílias com mais rendimentos. Que é percentual, claro. Porque como o rendimento é muito superior, a introdução do coeficiente fiscal aumenta, digamos, beneficia os maiores rendimentos. Seria mais lógico e natural e mais justo, fundamentalmente, em vez do coeficiente familiar, introduzir uma coleta por cada filho. Não vou agora falar em números, é evidente, mas e pelo número de filhos, uma coleta é igual para todos. Quer dizer, se eu tenho um rendimento de 100 e tenho um filho, tenho uma dedução à coleta, por exemplo, de 20. Se eu tenho um rendimento de 1000 e tenho um filho, também tenho uma dedução à coleta de 20. Isto seria mais justo e então não haveria o agravamento da injustiça fiscal que também está aqui nesta questão. Então, professor Alberto Castro, gostava de ouvir a sua opinião sobre o mesmo tema, acrescentando-lhe também os pensionistas, porque o Governo afirma que neste exercício orçamental há pelo menos 500 mil pensionistas que vão ser ligeiramente aliviados. Queria ouvir a sua opinião sobre o verdadeiro impacto disto. Eu acho que há aqui um risco nesta discussão de nós estarmos a esmiuçar o orçamento, que é perder um pouco aquele pano de fundo que o Dr. João Salgueiro há pouco traçou, que é, a mim, interessa-me sobretudo no ver se o conjunto do orçamento propõe alguma coisa que nos possa ajudar a sair deste estado em que nos meteram, nos enterramos, é uma questão que podemos discutir. Portanto, eu acho que podíamos depois ir um bocadinho para esse pano, mais esse pano de fundo. Eu, relativamente a estes dois aspectos, até julguei era que, depois que o Dr. Otávio Teixeira levantasse uma outra questão acrescida, que é o seguinte, que é, quando se olha para a distribuição das famílias numerosas, há uma parte significativa delas que não pagam impostos. E essas não beneficiam nada com este processo. Ou seja, na verdade, se nós quiséssemos apoiar as famílias numerosas, sobretudo aquelas que têm mais baixos rendimentos, nós tínhamos que alterar substancialmente, radicalmente, o nosso processo fiscal, porque teríamos que admitir que houvesse impostos negativos e, portanto, que as pessoas pudessem ser, inclusivamente, subsidiadas, não é? E, portanto, é evidente que eu acho que este aspecto, até por causa ligado com as questões da sustentabilidade do sistema de pensões, eu acho que era importante que se tomassem medidas que apoiassem as famílias numerosas e, portanto, que se pudessem fazer algumas correções do género das que o Dr. Otávio Teixeira referiu, mas creio que se deveria ter um bocadinho mais atenção à própria realidade. Não sei se agora na discussão no Parlamento alguém possa vir pensar o assunto, embora eu não veja que haja muita margem para apoiar esse tipo de famílias. Relativamente à questão dos pensionistas, os dados que eu pude recolher parecem apontar para isso, para um benefício de um número substancial de pensionistas, e isso, em conjunto com aquela outra cláusula de salvaguarda, mostram que aquela afirmação do Primeiro-Ministro sobre o que se lixem as eleições era um bocadinho, foi num determinado momento e um bocadinho eufemístico,
porque se sabe que esses são, se somarmos a esses os funcionários públicos, começamos a ter um número substancial de pessoas que de repente podem ver a sua situação, se não melhorada, pelo menos não... Professor, mas assim já chegámos a um dos objetivos deste Orçamento do Estado, certo? Sim. As eleições de 2015. Sim, mas isso é a ordem natural das coisas, não é? Portanto, por mais que se afirme que... E, portanto, o Governo está no seu pleno direito de dizer que não cederam a tentações eleitoralistas, mas depois, quando se vai vendo ponto a ponto, e sobretudo pode ser muito seletivo, não é? E eu acho que neste caso nós começamos a somar 500 mil aqui, mais 700 mil acolá, mais não sei quantos, e portanto começa a compor uma base simpática. Não sei até que ponto é que as pessoas, apesar de tudo, se isto já será suficiente para fazerem mudar a opinião, admito que não, mas que há aqui algum um esforço, lá isso há, é quase como as bruxas, não é? Portanto, a promessa de reembolso da sobretaxa, se já não me lembro bem quais eram os fatores todos que tinham que correr bem. Dr. João Salgueiro, define aqui um objetivo claro deste orçamento também. Não, eu acho que nós assim não vamos muito longe, porque o entusiasmo dos portugueses pelo este orçamento não é grande, como já não foi nos orçamentos anteriores. Nós só saímos do buraco onde estamos se criarmos valor em Portugal suficiente para as pessoas terem mais oportunidades de emprego, terem salários mais altos, a segurança social ter uma base sustentável e reduzirmos o peso da carga fiscal. Se não fizermos isto, nós não saímos do buraco. Porque isto não começou agora com a Troika. Isto começou em meados dos anos 90. Nós não percebemos, como outros países perceberam, que depois da queda do muro de Berlim o mundo ia ser outro. Uma grande parte do esforço de investimento da Alemanha e de outros países foi transferido para os países do leste da Europa e nós ignoramos isso. Abriu-se ao comércio mundial e entrou a China. Portanto, se nós não tivermos uma resposta de criar valor em Portugal, em condições que se veja, nós não saímos deste buraco. Podemos estar a lamentar-nos toda a vida. Portanto, o orçamento, eu recuso-me a pensar que um orçamento pode ser bom se não equacionar os problemas do crescimento do país. O nosso grande problema é de não termos sido capazes, mas não começou agora. Nós tivemos o pior crescimento de toda a União Europeia durante uma década. E continuamos nesse ramo-ramo. Agora, o único progresso que temos sustentado é as exportações. Mas, como dizia o engenheiro Manuel Fernandes, nós, se começarmos a ter qualquer alívio, vamos aumentar as importações e voltamos ao buraco. Portanto, os portugueses não perceberam onde estão. E, portanto, estarmos a discutir minúcias que não alteram rigorosamente nada, quer dizer, não pode haver um grande alívio porque não há receitas. Não se pode aumentar mais a fiscalidade. Não se pode reduzir a despesa pública. As pensões já foram reduzidas. Os salários já foram cortados. O que é que se pode fazer se não desenvolvemos o país? Portanto, é esse o problema. E não há neste orçamento nenhum instrumento de apoio ao desenvolvimento do país. Há alguns, mas não altera o clima. Quer dizer, países muito mais pequenos que nós e mais pobres conseguiram crescer. Países pequeníssimos como Luxemburgo ou Singapura, os países mais ricos da Europa até são países pequenos, como a Suíça ou a Dinamarca ou outros países assim. Porque é que nós não podemos ter a ambição de ser um centro em que se cria valor? Neste momento há muita gente a vir trabalhar para Portugal e portugueses a ficar cá nos centros de competências que as multinacionais estão a pôr em Portugal. Isso devia ser uma prioridade gigantesca e devia estar a ser avaliado neste momento. Como é que vamos criar umas dezenas de milhares de empregos aqui em Portugal que podem criar uma escassez de engenheiros em Portugal de um dia para o outro? Porque a dimensão dessa necessidade são enormes. E podia mudar. Continuamos a demorar nas câmaras e em algumas repartições anos a tomar decisões sobre o investimento. Isso não implica despesa pública. Porque é que não é possível pôr o país numa rota de criar futuro e criar valor em Portugal que se veja? É isso que se devia discutir no orçamento. Era a fatia deste ano que devia estar a ser discutida. E não se vamos ter mais uns centavos ou menos uns centavos aqui ou ali, porque com certeza que não vamos ficar contentes com o resultado. E os portugueses tinham o direito de ter uma expectativa de como é que vão trabalhar para o seu próprio futuro. Acho que o orçamento não é isto, mas já não é há 20 anos. O problema é esse. Engenheiro José Manuel Fernandes, como é que se gera um negócio com base em Portugal, um negócio sobretudo exportador, com sucesso,
apesar do Governo e apesar dos orçamentos que temos tido nos últimos anos? Com os pés assentes em bons planos de investimento, ao mesmo tempo sabendo-se exatamente o que se quer, com uma projeção no tempo, no espaço e com objetivos bem definidos. Aquilo que o Dr. João Salgueiro começou por dizer na primeira intervenção, estamos perante orçamentos em que o país não tem guias de objetivos bem definidos, pelos quais o próprio orçamento no espaço do Parlamento é discutido e confrontado. É confrontado com o quê? Não tem nada para se confrontar. Há uma cultura da discussão de bocadilhos, como dizem os espanhóis, coisas pequenas. É o IRS vai para cima, é o IRC vai para baixo, andamos nisto. Agora, para onde vai o país? Qual é a orientação? Que objetivos nós queremos de transportar e transferir para cada cidadão, para que ele esteja mobilizado e sinta que, de facto, está a ser um participante ativo num país novo, com objetivos, com desafios? Nós não temos isso. Não se usa. A mesquinhez vai ao ponto de nem, inclusivamente, se encontrar acordos entre os partidos num alinhamento em prol de um país. Não há alinhamentos, isto há um caso de exceção, enfim, em relação ao IRC. De resto, já foi quebrado, entretanto. Absolutamente foi quebrado. E estamos perante uma situação em que não há um realismo, portanto, identificado daquilo que se está a passar, em que há certas situações que têm de ser discutidas e têm de ser confrontadas e, ao mesmo tempo, tem de haver alinhamento de cooperação para a resolução dos problemas. E esse espaço não é conquistado no Parlamento. Esse espaço, o orçamento, não é confrontado com, portanto, esses desafios. Deixe-me entender para percebermos, por exemplo, o exemplo de uma prioridade. E o Governo está muito focado nas exportações, porque elas, de facto, têm sido um suporte nestes últimos anos. Mas quando o Governo diz as exportações são uma prioridade do país e olhamos para o orçamento, não está lá esse objetivo. É disto que estamos a falar? Não, esses objetivos não estão lá. Esses objetivos são com as empresas que se entendam, que resolvam, que apareçam com as exportações. Porque o teatro das exportações é feito dentro das empresas. Não é feito por ações externas às empresas. A influência não é significativa. Agora, há fatores que são mobilizadores e multiplicadores para as exportações. Por exemplo, e isso, entre os quais o país tem que ter cifras e tem que ter desafios, por exemplo, no espaço dos próximos anos, ou daqui em 2020, ter as exportações. Neste momento há um documento do Governo, que é um documento da Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego, que aponta 52%. É usado, mas não deixa de ser... 52% do PIB serem porcentagem do PIB. Simplesmente o nosso benchmark tem de ser colocado a nível de uma Bélgica e de uma Holanda, tem de ser superior a 60%. Nós temos de caminhar rapidamente e não tão a longo prazo. Nós temos de ter uma mobilização muito mais concertada com a economia e concertada com os empresários. Eu pergunto, onde é que os empresários foram chamados a alinhar, a comprometerem-se com uma componente de crescimento e em condições em que eles vão crescer? Um dos pilares da receita, portanto, um deles é o consumo, outras exportações e o outro é o investimento. Nós poderíamos ter assumido, e devemos assumir, através da CIP, através, portanto, das organizações empresariais, podemos assumir compromissos em relação ao investimento direto nacional. Da mesma maneira que a apelação em relação ao investimento direto externo. Mas, no meio disto tudo, há certos atores que estão fora deste contexto e não são chamados a participar e a comprometerem-se. Por isso, isto é um jogo que devia funcionar em cadeia. Dê-me um exemplo, o que é que para desenvolver ou para apoiar a atividade das empresas exportadoras podia estar, por exemplo, num documento como o Orçamento de Estado, que fosse função da Administração Central de apoio? Há condições em que, para apoio, para já, as empresas têm que ter condições e ambiente para serem financiadas e serem incentivadas no sentido de permutarem rapidamente daquelas que, sobretudo, estão no mercado nacional, fazerem a transição para os mercados externos. Isso é fundamental. Nós hoje estamos com cerca de 22 mil empresas que estão a exportar. Temos um potencial ainda de dobrar
passar para cerca de atingir talvez 50 mil empresas a exportar. Simplesmente tem de haver programas incentivadores e de mobilização de mudança da estratégia, da gestão, da transição do mercado nacional, portanto, para os mercados externos, para essas outras que fazem o complemento às 50 mil. E não tenhamos dúvidas que a nossa visão tem de ser de um país que tem que estar lá fora. Portanto, a nossa economia tem que ter uma forte componente de internacionalização. Não podemos estar atidos aqui com 10 milhões e meio de habitantes, um mercado pequeno, interno. Temos que nos mobilizar e temos que viver num espaço de grande confrontação com a concorrência. E esse espaço é nos principais espaços alargados de grandes mercados. E, portanto, é essa a resposta, é essa a via, é esse o desafio. Mas tem coisas que estão a ser decididas e que a classe empresarial e os sindicatos deviam estar a ser envolvidos, que é o CREN, por exemplo. Quais são as ações prioritárias que nós precisamos ter? É preciso introduzirmos a bitola europeia nos nossos caminhos de ferro. Se não fizermos a ligação de Sines e de Leixões à bitola europeia, os espanhóis estão a fazer isso há 10 anos. Quer dizer, coisas tão concretas como isto. Começamos a falar no Porto de Águas Profundas, no Barreiro. Isto parece repetir o episódio do aeroporto da OTA, que já sabia que não ia dar um grande resultado. Portanto, estamos a tomar decisões desgarradas. Neste momento, devia estar a sair um conjunto de diretivas, não é de projetos, porque isso os empresários fazem os seus. Mas qual é o enquadramento? E como é que falamos da plataforma continental que está finalmente em vésperas de ser discutida nas Nações Unidas. Mas não podíamos ter parcerias para começar a tirar partido disso? Professor, mas ajude-nos, até porque esteve em governos, a entrada ou a saída da Barra para um suposto porto no Barreiro, podem ser 6 horas para entrar, 6 horas para sair, se mais tiver. Tráfego fluvial no Barreiro. Mas como é que surgem estas ideias para serem levadas a sério e para andarem a ser discutidas? Não podem ser tomadas a sério. É como a OTA, não podia ser tomada a sério. Aquilo era um pântano no meio de montes, onde já se tinha milhões de euros em estudos. Houve outro caso, foi preciso... Há estudos, não há estudos. Foi preciso a Associação Comercial do Porto dar um jeitinho para... É que não se preocupe com estudar. Não, mas na altura foi um escândalo quase, quando foi a OTA, foi preciso a Associação Comercial do Porto vir com o estudo a dizer que a OTA não dava, não é? Se deu Sines, foi um estudo que se fez durante 3 anos e foi posto à discussão do país. O fundo do Barreiro está cheio de poluentes, vai-se começar a mexer ali a dragar, vamos contaminar o Tejo outra vez. Portanto, são coisas que realmente não se percebem. Estamos a discutir minudências quando há 3 ou 4 parâmetros da vida nacional que deviam estar a ser discutidos. Eu, João Salgueiro, eu julgo que a questão das minudências em termos do orçamento não se pode utilizar quando estamos a falar em termos de pessoas. Não, desculpe, porque não são minudências. A margem de manobra que tem são minudências. Eu compreendo a sua questão. Não vai alterar... E aliás, eu diria que eu estou de acordo com aquilo que foi referido aqui assim, porque o que falta fundamentalmente é uma orientação política, uma política de orientação para o crescimento económico. Claro. E isso não existe. Isso é a base. E não existe no próprio orçamento. Não existe em termos do Governo, não tem existido ao longo destes 4 anos. E não existe ao nível do próprio orçamento para este ano. Porque nessa perspectiva, eu digo, a medida mais clara que existe no orçamento tem a ver com a fiscalidade verde. A fiscalidade verde é contra o crescimento na medida em que aumenta os custos de produção. Aumenta os custos de produção, quer para a exportação, quer para o mercado interno. Porque a questão da abertura, eu não sou contra as exportações, nada que se pareça. Agora, eu não ponho aí a questão, como o Governo, aliás, tem imposto, de que deve ser tudo para as exportações. Não. Eu tenho exportações e tenho substituição de importações. Por produção nacional. Sim, sim. Substituição competitiva. Porque o seguinte, é relativamente indiferente, em termos económicos e financeiros, é indiferente que seja em termos de substituição de importações, ou seja, em termos de aumento das exportações. Agora, o que é preciso é que haja uma orientação clara para o crescimento económico. E neste orçamento, de facto, não existe. Porque não existe, na questão, por exemplo, da fiscalidade verde, é ao contrário, é para aumentar os custos de produção. E o problema dos custos da energia. E tem aí um problema muito complicado. O problema dos custos da fiscalidade verde. Já vamos aos custos da energia. Deixem-me só ouvir a vossa opinião sobre este pacote da fiscalidade verde e que objetivo é que ele tem efetivamente, ou pelo menos o efeito. Não só ver. Não, eu acho que é um problema muito complicado, porque estamos em vésperas e o país está às cegas nesse domínio. Está-se a pôr a ênfase na parceria transatlântica para o investimento
e o comércio. Bem, neste momento os Estados Unidos têm 3 grandes vantagens em relação à Europa. Tem uma política monetária muito mais encorajadora que a Europa tem. Tem um excesso de normas na Europa comparado com as normas dos Estados Unidos. E tem energia que é 50% do preço do que temos na Europa. E que está neste momento a controlar já o preço do petróleo. Exatamente. Nós estamos a caminhar para aquilo como se fosse o fim inevitável. Portugal devia estar neste momento a fazer uns estudos e ajudar a exigir da União Europeia que pusesse claramente as condições em que vai aderir àquilo. Porque se não conseguirmos, por exemplo, que as empresas europeias se possam abastecer de energia nas mesmas condições que os Estados Unidos têm, ou é um mercado com level playing field ou não é, se não é, estamos arrumados. Vai haver, há quem diga já na Europa, que isto é o fim, é a última etapa da desindustrialização da Europa, porque as empresas que precisam de energia vão transferir-se para os Estados Unidos. Eu parto do princípio que isso não pode ir avante. Bom, esse acordo não pode ir avante. Mas parte desse princípio. Mas pode não ser o Para princípio. toda a Europa e em particular para Mas Portugal. pode ser o fim. Não, é claramente, é que segurar avante é o fim. E isto era a propósito do que estava a perguntar ao Dr. Otávio Teixeira. Quando estamos a falar muito das normas ambientalistas, nesta altura, não é o essencial não está ali. Porque isso os outros países não estão a cumprir na Europa. Principalmente um país que precisa de se industrializar não pode armar-se em campeão em matéria. Mas não é só Portugal que está a fazer isso. A própria Europa, neste momento, está a ser, portanto, está a impor normas de controle sobre, por exemplo, o setor metalúrgico e siderúrgico em toda a Europa, a distribuição das suas empresas, do emprego, a favor daquilo que não controla, por exemplo, em relação à importação que depois vai ser obrigado a fazer em relação a produtos siderúrgicos que vêm da China, que não respeitam as mesmas normas que estão a impor-nos cá. Mas é que este então vai produzir esses produtos. Mas já agora, em países do chamado terceiro mundo. Quero ouvir a sua opinião sobre este pacote da fiscalidade verde, que conhecemos simbolicamente a fiscalidade verde é uma moda. Eu não sei se temos aqui aumentar os impostos. Não temos aqui uma razão para ir buscar mais receita por via dos impostos do que verdadeiramente pelo sentimento da parte da fiscalidade verde em si. Do conceito, portanto, puro e da parte do ambiente, da sustentabilidade. Não sei qual dos dois é que está a dominar, se é um, se é outro. Mas parece-me que da maneira como, enfim, as finanças públicas estão, parece-me que a parte fiscal, a parte tributária, sobrepõe-se ao outro. É a minha opinião pessoal. Mas eu queria referir ao Dr. Otávio Teixeira o seguinte: substituir importações por produção nacional não é exatamente o mesmo cenário, não são nas mesmas condições e o mesmo teatro do que exercer atividade nas exportações nos mercados externos. São cenários com diferença. Embora que lhe possa dizer que nós, no seio da CIP, aquilo que eu tenho conhecimento, vem aí uma recomendação muito importante, que é a montagem de um observatório para as importações, para servir de indicador às oportunidades de desafio aos novos empreendedores, inclusive às startups, aos jovens. Portanto, estamos a caminhar nesse sentido, de maneira que já se está a trabalhar nesse sentido. Sr. Alberto Castro, deixe-me só ouvir a opinião do professor Alberto Castro sobre este pacote da fiscalidade verde. Eu sou um chato, mas estou sempre a voltar ao início, porque eu tenho aqui uma divergência. Estamos com os minorias, é isso? Não é. Tenho aqui uma divergência que é assim. Eu disse que me interessava discutir o orçamento numa perspectiva de crescimento. Ora, a minha divergência, se calhar circunstancial, depois de começarmos a discutir, não temos essa divergência, é que eu tenho muitas dúvidas que nós tenhamos condições de crescimento. Exato. Mesmo que tivéssemos, ou seja, que tenhamos condições para ter uma estratégia de crescimento. Eu vou explicar rapidamente, retomando aquilo que o Dr. João Salgueiro disse, que era a seguinte: portanto, nós, à medida que o modelo de desenvolvimento de crescimento, não é, foi falindo, nós fomos-nos endividando. Não é? Portanto, falhou o crescimento e cresceu a dívida. Não é? E agora temos uma dívida que nos impede o crescimento. Ou seja, há aqui uma parte, e por isso é que eu dizia, o Dr. João Salgueiro começou a torcer aqui a franzir o sobrolho, por isso é que eu dizia que via que achava que nós não tínhamos os graus de liberdade para podermos dizer que este é o orçamento que nós gostaríamos, porque estávamos
condicionados não apenas pela dívida acumulada, mas também por um conjunto de regras que nos são impostas. E, portanto, eu tenho as maiores das dúvidas que seja possível crescer de uma forma significativa, se não for possível, a nível da Europa, mudar substancialmente alguns aspectos que têm a ver com a gestão da dívida. Bom, esta é a primeira. Agora, isto dito, nós não vamos depois cruzar os braços à espera que isto se resolva, mas isto quer dizer que este aspecto há de ser, do meu ponto de vista, tem de ser uma questão crucial em termos da política, que é um país pequeno. Sobretudo nós ganhamos aqui alguma legitimidade neste período, que é, nós fizemos um esforço tremendo, o país fez um esforço tremendo, e os resultados são, no mínimo, medíocres, em termos quer da consolidação, e então do crescimento. A coisa não foi dos piores, mas foi, obviamente, negativo. Eu não vejo que haja hipótese de, sem, chamemos-lhe, renegociar a dívida ou mudar as regras no quadro institucional, não vejo que nós tenhamos hipótese de retomar um crescimento significativo. Nem de atingir aquilo que está previsto neste Orçamento de Estado, 1,5% de crescimento do PIB, 2% de 1,5% é sempre um crescimento medíocre e mais uma vez, dependente de fora. Não é? Quer dizer, se acontecer, é porque tivemos uma sorte. Eu, esta semana, dizia que, como sabe, houve o jackpot no Euromilhões, saiu para Portugal. E eu dizia que, na verdade, saiu ao apostador de Castelo Branco e saíram 38 milhões ao Governo, que só são 2 milhões menos do que, por exemplo, a taxa sobre os sacos na fiscalidade verde. Portanto, ou seja, o Governo devia começar a rezar para que saísse mais vezes o Euromilhões cá em Portugal, porque se calhar ia tendo ali umas receitas extra. E, portanto, nós andamos aqui um bocadinho muito nessa contingência porque não temos essa estratégia, não temos um planeamento. As empresas fazem sempre duas coisas, fazem um plano de negócio e depois fazem um orçamento. E depois vão ajustando, mas têm ali uma perspectiva portanto, os mercados, onde estão, das dificuldades, e, portanto, vão tendo e, sobretudo, vão fazendo uma coisa que é stick to the plan. Portanto, vamos seguir o plano. Eu tenho um exemplo, eu sou académico, não é? Mas há muitos anos nós trabalhamos, há 25 anos, na Católica do Porto, com o setor do calçado. E nós achamos que temos um bocadinho de contributo para este sucesso relativo. E uma das coisas que o setor do calçado fez foi escolher prioridades e bater-se por elas até ao fim. Portanto, concorrência em mercado livre, e, portanto, eu estou de acordo com o engenheiro José Manuel Fernandes, divido ali um bocadinho do Dr. Otávio Teixeira, ou seja, concorrer lá fora dá mais, isso está demonstrado, portanto, dá mais qualidade, põe mais desafios, sofistica mais as empresas, torna-as mais cosmopolitas e força a gestão a ser melhor. E, portanto, isso há estudos internacionais, inclusive abrangendo Portugal, que mostra que as empresas que estão lá fora, portanto, as empresas portuguesas que vendem lá para fora ou que estão mesmo lá fora, têm tendencialmente uma gestão melhor do que aquelas que estão cá dentro, mesmo se vendem produtos, mesmo se vendem bens transacionáveis. Nem sentiram um ajustamento. E, portanto, o que eu dizia era, o setor portanto, assumiu claramente que a concorrência era internacional, o setor exporta 98% da produção e depois elegeu duas prioridades a partir de certa altura. Portanto, uma vez tendo uma base produtiva minimamente moderna, foi inovação e internacionalização. E pôs ali os recursos. Mas deixa-me perguntar uma coisa. Não é? Portanto, nós temos ouvido nestes últimos anos que não há alternativa. Todos os orçamentos dos anos anteriores foram orçamentos sem nenhuma alternativa. E o que nos dizia o professor João Salgueiro há pouco, o Dr. João Salgueiro, é que é possível definir alguns objetivos, claro, olhar para o CREN, por exemplo, e decidir, chamando os empresários, onde é que se vai investir. Sim, mas isso não acontece. Qual é o impedimento de fazer isto, por exemplo, para 2015? É que não se pensou nisso? Houve em relação à o Governo não tem uma orientação estratégica do desenvolvimento económico. Não tem. Desculpe, mas olha que as oposições também não têm. Sim. Mas eu neste momento preocupo-me o Governo, que é ele que está a governar. Claro, tem toda a razão. Outro dia creio que era o... Mas a democracia implica essa mudança. É ele que está a governar, é ele que está a mandar. Mas há aqui uma questão, se me permite, o Dr. Alberto Castro suscitou, que tem a ver com este problema, digamos, do crescimento económico, conseguir condições e avançar por condições para o crescimento económico. E ele coloca uma questão que é central e essencial do meu ponto de vista, que é o problema do peso da dívida.
quer da dívida pública, quer da dívida externa. Quer dizer, nós estarmos a suportar anualmente 5% do produto para o pagamento de juros em termos de dívida pública e 5% de juros para o pagamento da dívida externa, isso retira-nos recursos essenciais para tentar dar um passo em frente no sentido do crescimento económico. Só dar um Isto número, é central e essencial. Na parte do privado, que é 50, acho que são números, eu agora não tenho rigorosamente de cabeça, mas creio que da Central de Balanços do Banco de Portugal, que é 50% da dívida das empresas está em empresas que não libertam meios para pagar o serviço da dívida. Exatamente. Absolutamente. Que, aliás, isso é outro problema. Portanto, por isso não é apenas um problema de dívida pública. Esse é um problema de dívida pública. Esse é um problema muito complicado. Por isso o orçamento, por isso é que às vezes o orçamento é um bocadinho uma outra questão, João Salgueiro, nessa questão do crescimento, João Salgueiro e não só, então voltamos ao que eu julgo que o engenheiro José Manuel Fernandes poderá ter uma opinião mais clara e mais concreta, que é, para além da questão do endividamento, o problema da taxa cambial para os mercados extracomunitários. É um peso grande, é um obstáculo grande às exportações portuguesas. Este problema do endividamento da taxa cambial é um problema. Podemos fazer alguma coisa. É um problema central. Eu acho que devemos fazer. Como? Podemos e devemos fazer. Já discutimos isso uma vez aqui também na SIC. Não podemos, ou saímos do euro ou não saímos. Exatamente. Faz a desvalorização Agora, sair do euro, quando foi preciso explicar porque é que está no euro era importante. Não. Tínhamos taxas de juros Mas de 30%. foi mal explicado. Não foi, foi bem. Não, foi mal explicado porque é que tínhamos de entrar. Nós estamos a pagar taxas de juros muito baixas nesta altura. Mas atenção que as empresas reagiram de uma maneira completamente diferente e que a nível da macroeconomia ninguém discute isto. É que dentro das empresas o empresário e os gestores apontaram para níveis e ganhos de produtividade muito elevados e fizeram frente ao aumento das matérias-primas por via da ação da China e sem mexer nos preços finais, nos mercados, conseguiram sobreviver, conseguiram vencer com as suas empresas e criando técnicas de gestão, implementando técnicas na base do Lean, do Kaizen, etc., em que tiveram ganhos de produtividade substanciais e neutralizam exatamente esses jogos automáticos. Sobreviveram. Entretanto, temos mais de 14% de desemprego. A maior parte já pensa assim. A maior parte das empresas portuguesas não tem condições para isso. O que o engenheiro José Manuel Fernandes, há aqui um aspecto que é importante. É que isso acontece. As empresas fizeram este esforço, mas eu acho que é como pertence ao mesmo grupo, pode-se falar, ao mesmo grupo editorial, acho que é a Exame que sai esta semana com as 500 maiores e melhores, e mesmo nas grandes empresas, por exemplo, este esforço de aumento das exportações não se traduziu em melhoria da rentabilidade. E esse é um aspecto, por exemplo, que também o Governo nunca se discute. Não é o Governo, somos nós. Não é o Governo, não discutimos. Como não se discute, é o nosso modo de viver, aquele objetivo, por exemplo, das exportações atingirem 50% do PIB, e há várias maneiras de chegar aos 50% do PIB. Se nós chegarmos aos 50% do PIB através da exportação de combustível, isso não vai ter grande impacto do ponto de vista de crescimento. Portanto, nós devíamos estar a discutir uma estratégia e voltamos aqui àquilo que o Dr. João Salgueiro estava a dizer. Foi o Governo, foram as oposições, isto é, o Governo, acho que era o Pacheco Pereira que outro dia dizia que era um bocadinho de liberalismo de pacotilha. Isto é, a certa altura parece que a política, ser liberal era não ter uma política, portanto, para o Estado, não é? E a verdade é que o próprio funcionamento do mercado exige não apenas as tais regras para, digamos, se garantir que a concorrência possa acontecer, mas, por exemplo, na área da inovação, toda a gente sabe que o mercado falha e que é preciso uma política pública. E, por exemplo, este Governo não resistiu à tentação de fazer aquilo que quase todos fazem, que é se acharem mais inteligentes, mais capazes, fazerem tábua rasa de tudo que se fez para trás. Ora, se havia alguma coisa onde se tinha feito um progresso, era nessa área da investigação, por um lado, da inovação, por outro, e parecia que alguma coisa estava a acontecer. E, de repente, mudou-se tudo. E, portanto, é por isso que é nesse sentido que eu digo, discutamos o orçamento,
Mas, na verdade, o problema que está aqui mais fundo. Estratégia e a minha divergência aqui com o Dr. João Salgueiro é estratégia também para com a União Europeia, onde acho que... Desculpe, eu não sou contra. Não é muito cético em relação à capacidade de fazer... É que acho que os portugueses ficam à espera que isso aconteça. Absolutamente. Absolutamente. Por isso é que eu digo... Nós temos neste momento uma prova do que é que tem dado a França estar à espera disso. Absolutamente. Se a França não consegue, nós vamos conseguir. Não andamos enganados portugueses. É que temos de ter iniciativas. Não, mas isso é óbvio, não é? Se aquilo não funcionou, se o modelo anterior, com a despesa a mais e falta de crescimento não funcionou, não vamos lá outra vez. Eu não vos vou pedir que falem do novo banco, mas a propósito dele, pedir-vos que imaginem que esta execução orçamental, que este exercício orçamental não corre bem e nós não sabemos efetivamente se ele não vai ter ainda surpresas desagradáveis. Há um plano B, há margem de recuo, há onde cortar no Estado. Esta foi uma reforma também que não se fez, foi uma discussão que o país não conseguiu fazer. Desculpe, quando nós entramos a pedir auxílio internacional, nós concluímos que estávamos encostados à parede. Porque o modelo que estávamos a seguir falhou. Um era de nós fazermos crescimento à base de despesa pública. E despesa pública com dívida ainda por cima. Isso não era possível. E o segundo pilar era que nós tínhamos a solidariedade europeia connosco. Se fôssemos bons alunos, tínhamos a solidariedade europeia. E não vamos voltar a isso, a pensar que... Mas a própria União Europeia não recomendou, não é? Não recomendou. Isso foi a partir de 2008. Não foi da dívida. Claro, e alguns não fizeram. O Keynes entrou para aí dentro por mãozinha da... O crescimento da pública foi a partir de 2008. Isso foi a recomendação da União Europeia. Não tinha as nossas necessidades na altura. Não, tinha uma dívida baixa. Podia fazer, nós não podíamos. Mas estava a dizer, nós não podemos esquecer... Corte na despesa. Desculpe só esta coisa. Falamos nisto muito facilmente. As nossas empresas eram as mais endividadas do mundo antes disto. Do mundo europeu. Dos 27. Não era só da zona euro, dos 27. Mas as empresas eram incentivadas a trabalhar com empréstimos, só empréstimos, sem ter capital próprio sequer. Sim, em todo o mundo há empréstimos e empréstimos. Mas propaganda dos produtos de beleza e dos vestidos há em todo o mundo, mas as que compram ou não compram. Portanto, isso não é... Haver uma oferta não quer dizer que as pessoas se enfiem por ali. Portanto, nós tínhamos de ter na política, neste momento, uma estratégia coerente para reforçar os capitais próprios. Portanto, devia estar a encorajar o reforço dos capitais próprios. Não está nada previsto. E esperemos que esta questão da nova instituição criada agora há dias, IFD, portanto, vá reforçar aí uma estratégia de o financiamento aparecer de uma forma bem definida, claro, em relação às PMEs, etc. Eu estou de acordo porque é música de violino. É música de violino. Corte na despesa. Onde é que o Estado pode aliviar o esforço do país? Temos ou não um plano B? Porque o Dr. João Salgueiro já nos disse várias vezes que alguém tem que definir objetivos. Já percebemos que não está cá ninguém para o fazer. Foi. Então, mudamos de classe política, mudamos de modelo de organização do país, temos... Eu ia dizer há bocadinho, mas... Porque isto parece um precipício e nós sempre à beira-beira. Estava a ser impertinente, mas quando nós fomos pedir auxílio, pôr algum rigor nas finanças públicas era indispensável. Ninguém estava onde estão sem isso. Mas devíamos ter feito mais 3 coisas ao mesmo tempo. Devíamos ter informado o país da situação em que estava e das alternativas que tínhamos para sair disso e deixar que o país discutisse as alternativas. Não foi posto a dimensão e os portugueses não puderam escolher. Exatamente. Segundo lugar... Mas o que nos diziam era que não havia alternativas. Claro que, mas isso é o que eu estou a dizer, não se devia ter feito. Isso era a doutrina oficial. Sim. E que veio uma grande parte da Alemanha e da União Europeia que não queria maçadas. Devíamos ter posto o país a discutir a situação. Porque nós podíamos reduzir a despesa de várias maneiras e podíamos criar receitas de várias maneiras. Portanto, vamos discutir. Segundo lugar, devia-se ter criado um programa para compensar a desaparição de postos de trabalho. E havia muita coisa, o Keynes dizia abram buracos, tapem buracos, mas havia muita coisa em Portugal a fazer sem ser abrir buracos e tapar buracos. Continua a haver, aliás. E em terceiro lugar, devia-se começar com a reforma da administração pública logo, desde o princípio. Perderam-se 3 anos porquê? Separou o corte na despesa da reforma da administração pública. Portanto, é possível cortar despesa pública sem ser necessariamente de uma parte da reforma não tem que ver com o corte da despesa. Uma parte da reforma não tem que ver, com burocracias a mais, com criar impostos de minudências que não acrescentam nada. Quer dizer, portanto, está-se a complicar. A Espanha tem processos muito mais expeditos que nós. Uma grande parte da fiscalidade das pequenas empresas é por indícios objetivos, não é preciso... Exatamente.
A Inglaterra também fez isso. É por coeficientes por área. É coeficientes da Toda a atividade. gente paga IRC, para isso não abre negócio. Se não está na disposição de pagar IRC, então não abre negócio. É o princípio da fiscalidade. Por pouco não se impôs contabilidade aos vendedores de castanhas nos passeios. Porque as mais pequenas empresas têm que ter contabilidade organizada. É preciso dar ideias. É possível pedir-vos sugestões de... Exato. É possível pedir-vos sugestões de cortes na despesa, sem entrarmos no debate de... Então vamos atacar o Estado Social, cortar na despesa é sempre, cortar no Estado Social. Otávio Teixeira, é possível fazer este corte, a tornar o Estado mais limpo, mais ágil, sem essa discussão ideológica? Eu julgo que há duas questões, Ana. Uma que foi suscitada agora pelo Dr. João Salgueiro, a questão da reforma do Estado não significa cortes na despesa. São coisas completamente diferentes. Não se necessariamente em alguns domínios, exatamente, não significa. Em termos globais, não significa cortes na despesa. Por outro lado, a questão de cortes na despesa. Ana, eu posso lhe dar 2 ou 3 exemplos. Eventualmente haverá mais. Há uns tempos atrás, este governo anunciou que a questão das fundações ia fazer uma limpeza às despesas que tinha com as fundações que há para este país fora. Na prática, ficou-se pelo anúncio. Houve meia dúzia delas a que o Estado deixou de contribuir, mas a maioria continua. Continua o problema das chamadas rendas excessivas. Rendas excessivas na energia, rendas excessivas nas autoestradas, etc, etc, etc. Nas PPPs em termos gerais. E isso continua a existir. Aliás, neste orçamento, vamos às minudências. Há uma redução de 5% de encargos com as PPPs. É que, de facto, o problema, aquilo que tem vindo a ser anunciado de reduções de despesas em termos de PPPs, não é uma reformulação das PPPs, não é pôr, digamos, aquilo noção, é reduzir as exigências que são feitas ao setor privado dessas PPPs. São coisas completamente diferentes. Temos já agora, às minudências, neste Orçamento de Estado, o Governo propagandeou, é o termo, de que iria fazer um corte enorme nas despesas com consultadorias, etc, etc, etc. Mas, João Salgueiro, você é capaz de não acreditar. O que está orçamentado é superior ao de 2014. Anunciaram um corte, mas o que está orçamentado é superior ao de 2014. Que há muitas coisas onde se podem cortar despesas que não têm nada a ver com a austeridade, não têm nada a ver com o sacrifício dos cidadãos, não tem nada a ver com o sacrifício da economia. Mas aí o Governo não entra, o Governo não faz. E não faz porque não quer. Aliás, uma coisa interessante, aqui no início... Estamos a falar de falta de coragem política, quando há pouco não, dava o exemplo falta de vontade. Não é de coragem. Falta de vontade política de o fazerem. Que é uma coisa completamente diferente. Falta de vontade pode ser falta de coragem. Não, é falta... Não é que não chega a ser um problema de falta de coragem. Eu quero, mas não tenho coragem. Não quero. Não querem fazer. Que o confrontar é de ter coisas excessivas. Da Universidade nisto. Aliás, saiu ontem, salvo erro, o relatório da OCDE, em que, mais uma vez, vem à carga que é necessário reduzir os encargos com a energia e que é necessário acabar com o privilégio que tem estado a ser dado a determinados tipos de energia que têm preços garantidos. E são preços muito grandes. Não estão em concorrência. Têm preços garantidos. Há por aí uma panóplia de situações em que se podem cortar despesas. Mas, para mim, o essencial é aquele que já aqui referimos, que é o problema de se promover o crescimento económico. E aí há uma questão que é essencial, é discutir as alternativas. E, de facto, não se querem discutir as alternativas. Eu sei que tenho alternativas diferentes do Dr. João Salgueiro, por exemplo. Não refiro a outros não é uma questão de presentes, porque já nos temos há muitos anos e sei quais são as orientações dele. São orientações políticas, em termos de política económica, etc, etc. Mas é necessário discuti-las. Há pouco foi suscitado aqui o problema do endividamento e o problema da taxa cambial. Independentemente da posição que cada um de nós tenha sobre isso, é preciso discuti-las publicamente e dar a conhecer aos cidadãos quais são as alternativas. As vantagens e os custos. As vantagens e os custos de cada uma das alternativas. É coisa que este Governo se tem recusado pura e simplesmente a fazer. E eu digo o Governo porque ele pode promover esse debate a nível nacional. Olha, e as oposições também podiam?
Também. A dívida, E algumas têm feito. clandestina portuguesa foi posta na praça pública pelo BPI, quando fez aquela análise das dívidas das empresas públicas. Sim. E das parcerias. Qualquer partido podia ter feito aquilo. Às vezes a informação não é tanta como essa, sabe? Às vezes a banca tem mais informação do que têm os partidos políticos. E ou aos bancos, Você eles sabe davam isso isso. muito bem. Mas não dispensa os outros de terem também as suas contas, não é? É necessário terem atenção que há coisas. Mas não eu se estou sabe, convencido que não o se conhece. engenheiro José Manuel Fernandes é capaz de nos dizer como é que se conseguia pôr cá 2 ou 3 auto-Europas. Sem dúvida. Era possível? Então, neste momento, não direi que seja um trabalho de clique, não é? Bater os dedos, mas neste momento Portugal tem identificado 15 clusters, onde neste momento tem um potencial fortíssimo já De crescimento enorme. de crescimento, de estabilização, inclusivamente dos clusters em si, e que, em torno dos quais pode criar políticas de atração de investimento. Então porquê é que só estamos a conseguir ter quando previsto começamos Lisboa com- e nenhum desses investimentos tem surgido? Quando começamos com a Auto Europa, Portugal tinha uma capacidade de oferta de cerca de 32% de indústria subsidiária. Hoje atinge quase 75%. E desenvolveram-se sub-áreas de alta especialização que já a partir da própria Auto Europa já fornecem a Europa, a partir daqui. E, portanto, o cluster, inclusivamente aeronáutico, aerospace, a parte de satélites. Já temos, será que temos a ideia que temos cerca de 20 empresas a trabalhar na indústria de satélites a nível mundial, em Portugal, de engenharia, de alta tecnologia, em low profile. Temos um conjunto de clusters importantíssimos, mas é preciso ir por o mundo fora, vender esses projetos, essa capacidade criativa, inovadora, de flexibilidade, de resposta rápida que os portugueses têm. Porque nós temos capacidade, temos virtudes bem identificadas mesmo já pelos outros povos. Temos neste momento investimento fortemente numa estrutura de low cost. E já cost, criámos etc. várias condições de atração para investimento estrangeiro, até baixámos o IRC, foi o único imposto que baixámos, mas, por exemplo, o relatório da OCDE que referia, e que foi de facto conhecido ontem, apontava para o fim da taxa intermédia do IVA, para o despedimento de mais elementos das forças de segurança. Isso não é o IRC. Não é IRC. Para o despedimento de professores, etc., tal como tinha feito, era no mesmo sentido das recomendações que fez para a reforma do Estado. Não, exatamente. Quer dizer, mas isso, E apesar de elogiar o problema governo dessas organizações reformista, vou dizer que internacionais está tudo por é que têm fazer. um determinado tipo de orientação e são todas iguais. Porque o problema da baixa do IRC, a baixa do IRC, digamos, é fundamental, ou melhor, é significativa para as grandes empresas. Não é para as pequenas e médias empresas. E, neste momento, do meu ponto de vista, e já que eu referi várias vezes, as empresas estão mais interessadas, ou devem estar mais interessadas, em termos dos seus custos, do que da tributação dos seus lucros. Porque se conseguirem reduzir os custos, se arranjarem maneira de reduzir os custos, irão certamente ter lucros superiores e, por conseguinte, ainda por cima, as taxas efetivas em Portugal no IRC são completamente diferentes das taxas nominais. Neste momento, as grandes empresas, então com esta baixa para 21% do IRC nominal, passam a pagar menos em termos de taxa efetiva, as grandes empresas, menos do que o primeiro escalão, do que a taxa de primeiro escalão do IRS. Isso é uma questão que não é pura e simplesmente aceitável. Principalmente as empresas que já cá estão ainda por cima. Doutor Alberto. E já agora, só uma questão, é que os grandes investimentos, e foi suscitado aqui o caso da Auto Europa, é que os grandes investimentos, esses grandes investimentos, digamos, que sejam estruturantes, não é necessário baixar a taxa do IRC. Porque esses investimentos são negociados. É preciso criar as São condições. negociados. Não tem nada a ver uma coisa com Doutor outra. Alberto Castro, não conseguimos aqui discutir os grandes desígnios Mas do país, vamos mas por partes, então. Rapidamente, porque nós, de facto, este é um grupo um bocado desorganizado, a Ana está aqui a ter problemas em controlar-nos. Mas eu estou de acordo com aquilo que foi dito aqui, que é, nós precisávamos mesmo de ter uma discussão organizada sobre alguns dos temas. Sobre a questão do euro, saímos, não saímos, ficamos, em que condições é que ficamos, quais são as consequências, etc. E, de facto, há pouca discussão e há vários agentes ausentes, um dos quais, e falo contra mim, é a Universidade. A Universidade em Portugal tem estado pouco presente nesses diálogos, nessas discussões, e a Universidade tinha a legitimidade de
poder pôr a discussão onde ela devia estar, não é? Esse era o primeiro ponto. Depois, nós aqui, quando chegamos à questão, indo à sua pergunta sobre como é que se corta a despesa, não é? Nós podemos elencar uma lista enorme de coisinhas onde se pode cortar. Claro. Mas no fundo, se nós quisermos cortar, por mais que possa custar ali ao Dr. Otávio Teixeira, nós temos que chegar aos funcionários públicos e às pensões. O problema se quisermos cortar, agora nós podemos ter uma opção diferente. Nós podemos dizer, nós temos que dar a volta a isto e transformar o Estado de um entrave ao crescimento num fator de crescimento. Um bocadinho à moda dos países nórdicos. Esse é que é o grande investimento. Isto não quer dizer, do meu ponto de vista, que não seja indispensável discutir a questão da sustentabilidade da segurança social. Porque eu acho que isso, e é muito interessante, por exemplo, esta assimetria... da dimensão daquilo que temos em Portugal pode passar de um entrave a um facilitador da economia com a mesma dimensão? É uma questão de se for um facilitador em vez de um entrave. De discutir o que é preciso. E em muitos casos é preciso, de facto, que há coisas que foram feitas que vai ser difícil de reverter. Não é? Por exemplo, este governo deu continuidade a coisas que outros, de outras matrizes ideológicas, fizeram e que, por exemplo, esvaziaram o território, não é? Da presença do Estado. Do meu ponto de vista, por exemplo, eu sou contra, ou era contra a privatização do CTT, que eu sempre vi como sendo um instrumento muito importante de afirmação do Estado. Podia ser uma forma do Estado estar presente, e lá está, nessa altura, tornando-se muito mais, encerrando serviços, mas passando-os para os CTTs. Os CTTs podiam ser uma plataforma muito significativa de prestação de serviços e isso depois tem consequências, porque isto no imediato parece que se poupou e depois nós vamos ver territórios desertificados, incêndios e depois isso já não atrai turismo e portanto temos estas complicações todas. Mas o meu ponto aqui era preciso mesmo discutirmos, há aqui algumas questões, nós precisamos de muito mais discussão e nós acabamos por estar muito fixados nestes 3 anos nas consequências e não no fundamental. Ou seja, voltamos outra vez à questão da dívida, discutimos como é a austeridade, não sei o quê, mas não chegamos ao crescimento, não chegamos ao desenvolvimento, não chegamos à austeridade, digamos, regeneradora. Estivemos muito mais na austeridade punitiva e naquela lógica, portanto, germânica, de nos pôr na ordem porque fizemos mal, mas quer dizer, nós fizemos mal com a ajuda, com a complacência das instituições europeias. Eu lembro perfeitamente, e o engenheiro José Manuel França será testemunha disso, que houve uma fase, por exemplo, de deriva completamente, digamos, consumista e não sei o quê, que era muito mais fácil a um empresário ir à banca e obter financiamento para comprar um bom carro do que comprar uma máquina. Absolutamente. E, portanto, estas coisas todas foram traduzindo-se e, portanto, o Estado é uma parte do problema, sem dúvida, e, portanto, nós estamos aqui a discutir o Orçamento de Estado e é uma parte do problema, a dívida pública é uma parte do problema, mas a outra, a dívida privada, esse problema da descapitalização das empresas, é um problema tão ou mais grave. E, portanto, nós precisamos, na verdade, de ter aqui uma estratégia na qual a questão da inovação é obviamente central. E eu acho que se há tema à volta do qual devia ser possível, gerar um grande consenso nacional, e lá está, voltamos à questão da estabilidade para atrair investimentos estrangeiros. Nós já temos as condições de IRC suficientes, mas além de mais elas são contratualizadas temos a maior parte das e, portanto, condições. Agora, precisávamos era de ter as prioridades muito bem esclarecidas. Ou seja, esta ideia de que a política não podemos meter a política nisto, não podemos ter política industrial porque escolhemos vencedores. Não escolhemos, podemos ter política industrial sem escolher vencedores. Podemos escolher terrenos para corridas. Um ano serve para fazer essa discussão, para que daqui a um ano não estejamos no mesmo local a dizer que o orçamento... Não chega, mas sobra. Não chega, mas sobra. Mas serve. Mas, senhores, muito obrigada aos 4 por terem estado na SIC Notícias neste debate sobre o Orçamento de Estado, sobre o futuro do país e o que falta, como vimos aqui esta noite, o que falta de facto é saber para onde e por onde vamos. Boa noite.